PL, dividendo, PVP, esqueça tudo isto. No vídeo de hoje eu vou lhe explicar por quê, mas antes eu peço a sua ajuda. Inscreva-se no canal e ajude a compartilhar este trabalho de educação financeira. Comunico também que, se você precisa de ajuda para investir, você pode contratar a minha mentoria entrando em contato pelo número de WhatsApp que está aparecendo na descrição deste vídeo. Uma das coisas que eu mais vejo, que os meus alunos mais trazem até mim, é a seguinte frase: X empresa está barata porque está com um PL de 5, de 7, de 4. E é ali que começa o grande erro da pessoa que está aprendendo a investir. O primeiro erro é: a pessoa vai lá no Google e pesquisa a cotação, aí já aparece ali a relação preço-lucro, PL. Porém, este PL que aparece é referente ao último ano apenas. Então, você deve ignorar isto. Se você quer fazer uma relação de preço-lucro correta, você precisa verificar qual a cotação atual e quais foram os lucros médios nos últimos anos. Não adianta você olhar apenas um ano isolado, onde a empresa possa ter tido um lucro bastante positivo ou um lucro bastante negativo. Você sempre tem que tirar uma média de lucro dos últimos anos. Então, o primeiro erro das pessoas que estão começando a investir que eu vejo é justamente isso. Toma uma decisão de compra ou de não compra baseado no PL que simplesmente aparece no Google quando a pessoa pesquisa. A pessoa não estuda sobre a empresa, não sabe nada sobre suas receitas, seu histórico de receitas, e simplesmente toma uma decisão tão importante que é a decisão de se tornar sócio ou não de uma empresa, baseado apenas ali no suposto PL que aparece, que é referente ao último ano. Então, primeira coisa que eu quero falar: esqueça essa questão de ir olhando direto o PL. Sobre o PVP, é uma questão que não tem muita importância no mundo das empresas você analisar o PVP. O patrimônio de uma empresa e a sua relação com a cotação e não significa grande coisa para ser sócio, não significa nem mesmo uma grande proteção. É diferente dos fundos imobiliários. Numa empresa que gera prejuízo, em poucos meses o seu patrimônio é consumido. Então, esqueça tudo isto. O mesmo vale para dividendo. As pessoas vão lá, verificam o suposto dividendo de uma empresa que pagou em um ano 20%, 30% e tomam uma decisão ali de compra ou não desse ativo por conta disso, sendo que, para quem ainda não sabe, o dividendo é descontado da ação, então você não ganha absolutamente nada ao receber um dividendo se a empresa não for boa, certo? Se a cotação da empresa está em R$30, no outro dia a empresa paga R$10 em dividendo, a cotação automaticamente é ajustada para R$20. Então, se antes você tinha R$30 no valor da ação, agora você tem então R$20 no valor da sua ação e mais R$10 no saldo da sua conta, ou seja, R$30. Então, isso é muito importante que todos entendam. Existe uma frase que diz: nenhum indicador sozinho serve para nada. Então lembre-se sempre disso: quando for analisar uma empresa, esqueça de focar apenas em um indicador. E olha que ali o indicador PL eu considero muito importante, eu utilizo muito ele, né? Mas você precisa entender que essa análise de indicadores fundamentalistas, ela só vai vir bem depois. Então, o que é que vem primeiro? Você deve estar se perguntando. Se eu estou falando para você esquecer os indicadores, então o que você deve se focar? Em primeiro lugar, você deve se focar em se tornar sócio de boas empresas, em verificar se a empresa que você está interessada é boa para ser sócio. Se a empresa que você está interessado não é boa para ser sócio, não importa quais são os seus indicadores, não vai ser um bom investimento. Então, o que é uma empresa boa para ser sócio? É uma empresa com lucros crescentes e, de preferência, um bom pagamento de dividendos, um payout alto. Isso é de payout diferente de dividend yield, certo? Payout é a parte dos lucros, a porcentagem dos lucros que a empresa tem como política distribuir aos seus acionistas. Então,
Em primeiro lugar, você deve estudar se a empresa ela tem lucros crescentes e busca dividir isso para os seus sócios. Uma boa empresa é aquela que tem lucros crescentes. Então, esqueça PL, esqueça dividendo, esqueça PVP, esqueça ali as dezenas de indicadores que se a empresa não tem lucros crescentes, se a empresa tem ano de lucro, ano de prejuízo, isso não serve para nada. Você não vai ganhar dinheiro com essa empresa. Citando aqui, por exemplo, as ações da BRF, teve anos ali que chegaram a ter está com PL de 12, como em 2021, por exemplo, mas é uma ação que simplesmente não serve para nada. Por quê? Porque é uma empresa que tem cultura de receita e não gera lucros para seus sócios. Nos últimos 10 anos, simplesmente quem comprou há 10 anos atrás, até agora, só perdeu dinheiro. As cotações diminuíram, não teve um pagamento expressivo de dividendos. Então, empresa que não gera lucro não presta, não tem nem por que estar na bolsa. Certo? Na minha opinião, esse tipo de empresa, apenas uma opinião minha, empresas com cultura de receita são empresas corruptas. São empresas corruptas onde tem o interesse ali apenas de sugar o seu dinheiro, investidor. Então, porque se até mesmo numa empresa como a IRB de Novo Mercado foram descobertas fraudes, então existe muita coisa errada ali que acontece. Então você precisa escolher muito bem em qual empresa você vai aportar o seu sofrido dinheiro. Né? Se é uma empresa honesta que busca crescer e te entregar resultado, ou se é uma empresa que apenas quer sugar o seu dinheiro para fazer algum malabarismo, alguma maracutaia ali por trás das cortinas. Né? Então, para mim, empresa que só tem cultura de receita, as cotações não vão sair do lugar, como é o caso de BRF, como é o caso de Gerdau, entre tantas outras empresas ali. A regra da bolsa é, no longo prazo, as cotações seguem os lucros. Então, quando você for analisar uma empresa, olhe para o seu histórico, os últimos 5, 10 anos, os lucros cresceram ou, no mínimo, foram estáveis, houve pagamento de dividendos, houve prejuízo. Se houve prejuízo, já desconfie. Pense 10 vezes antes de se tornar sócio de uma empresa que teve prejuízo nos últimos anos. Então, uma vez a empresa sendo boa, né, tendo lucros crescentes, é claro que existem muitos outros fatores para você determinar se uma empresa tem chance de merecer você como sócio ou não. Né? Por exemplo, empresas de um cliente só também não são interessantes para você se tornar sócio. Empresas de setores que podem desaparecer muito fácil também são bastante polêmicas, não é correto entrar nestas. Empresas que não possuem uma gestão inovadora, que a família que controla a empresa não está interessado em crescer, não está ativa, não está se atualizando nas novas tecnologias, também não serve para ser sócio. Empresa que tem um majoritário que tem ali 95% da empresa, ou até mais, sim, isso existe, também não serve para você ser sócio. Então, você deve conhecer a empresa, qual é o produto, o serviço que a empresa presta, se é uma empresa bem calcada ali no seu mercado, um setor perene, se a empresa possui o compromisso, a gestão tem o compromisso de crescer os seus lucros, entregar esse resultado para o sócio, né? Então ali esse é o tipo de empresa bom para ser sócio. Uma vez que você conseguiu ver numa empresa que ela tem todas as características de ser uma boa empresa, lembrando sempre que certeza nunca existe. Por isso que diz outra frase, só a diversificação salva. Mas então, uma vez que você conseguiu identificar que essa empresa aparentemente é uma boa empresa para ser sócio, aí sim que você vai então comparar ali a sua relação entre preço-lucro, seu potencial de crescimento futuro, para então usar os indicadores para definir se a empresa está num bom ponto de entrada, que é compatível com sua filosofia de investimento ou não. Mas então, o recado deste vídeo é: antes de tudo, esqueça todos os indicadores e estude a empresa para verificar se essa empresa é uma boa empresa para ser sócio ou não. Peço mais uma vez a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e se você precisa de consultoria para investir, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está na descrição deste vídeo.